Louvado seja Deus, glorificado e exaltado é o Santo do Santo. A Ele toda a honra e toda a glória para todo sempre. Amém. Lembramos, meus amados, que a igreja viva, ela não é atraída por equívoco. Uma igreja viva, ela ama, perdoa, ajuda, abraça o descamisado, mas ela não se corrompe, porque ela é viva. Uma igreja viva, ela sabe o que é morto. Morto não fede, não cheira, não tem ódio, não tem amor. É morto. Coisa de baixo, tudo de baixo é morto. As árvores, as plantas, elas têm vida porque nascem da terra, crescem um tempo, depois mete o machado, corta e vai para o fogo. Não sobe. Nada de baixo sobe. A única coisa de baixo que sobe é o ser vivo, chamado pessoas. Criatura de Deus. Nesse contexto, eu quero te convidar a me acompanhar numa leitura que o Espírito da Verdade vai te esclarecer que verdadeiramente Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém, Jesus? Nos acompanhe nessa leitura para a glória de Deus. Você saberá a verdade. Cabe a você tomar a decisão correta, mas você vai saber qual é a verdade. Amém? Aqui no livro de João, capítulo 1, diz assim, nós vamos ler aqui, querido. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilhou nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João, e ele veio como testemunho para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunho da luz. E estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus é o caminho, a verdade e a vida. Apenas que a teoria humana se desfaz nos seus erros, trazendo para o lugar da luz vela, morto, ídolo. Se cria um banquete da idolatria e todo mundo come e bebe. Mesmo tendo consciência que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ele é a luz que ilumina os homens mentem a si mesmos e preferem se banquetear nos banquetes dos ídolos. Mesmo sendo avisado que é idolatria, eles continuam indo em massa se banquetear. Depois voltam para Jesus, mentindo, dizendo que ama a Deus. Fica caracterizado a mentira quando eles participam da mesa e depois vão orar a Deus. Ali fica caracterizado que mentiram. Contudo, convém orar, mostrar arrependimento da bobagem que fez. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a palavra era Deus. Deus é a palavra. E a palavra estava no princípio com Deus e era Deus. E todos foram criados por ele e para ele. E ele veio para os seus. E os seus não a receberam. Quantas vezes Jesus te chamou, irmão? Quantas vezes Jesus te chamou para te ajudar e você se cegou para a verdade
e abrir os olhos para a mentira, do engano, para a idolatria. Você sabe o que é idolatria? É tudo aquilo que não é de cima. Quando você coloca o teu coração, os teus olhos em coisa de baixo, você está idolatrando. Quando você olha para o teu ego e pratica a tua vontade, você está idolatrando. Idolatria não é só ir para ídolo morto, não. Você também é morto sem Jesus. Eu sou morto sem Jesus. Somos mortos sem Jesus. Porque Ele é a palavra. Ele é Deus. Ele é a luz que ilumina os homens. Então, se você não tem Jesus, você está nas trevas. E mesmo você que é de Jesus, quando participa de um banquete de idolatria, você está nas trevas. Será que você não aprendeu, andando com Jesus, que Ele não mente, Ele não é mentiroso? Você não aprendeu que Ele é verdadeiro? Você não aprendeu que Jesus, com Ele, é reto as coisas? É fé? Que fé é essa tua que você tem que ver? Me mostra a verdade da tua fé. Sem obra. Me mostra. Fé que faz obra. Fé tem obra. E obra, meu irmão, não é de idolatria. Que fé é essa que você tem que ver? Isso não é fé, você está vendo. O que se vê não usa fé. Simplesmente faz. Fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas crê. Então, se você crê no Filho de Deus, não fica olhando para as coisas que tu vê, não. Que não tem Deus ali. Ali é idolatria. Ali é banquete satânico, é banquete desse mundo. A Bíblia diz que quem é da carne, quem investe na carne, colhe na carne. Mas quem investe no Espírito, colhe no Espírito. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, será que eu não consigo ter um mínimo de consciência para seguir esse Jesus? Se entregar a Ele? Confiar nele, depois dele ter feito tanta coisa por você? Quantas vezes Jesus te livrou da morte, da mentira, da traição, da prostituição, do adultério? Quantas vezes Deus quebrou maldição na tua vida e você continua cego com idolatria? Você continua cego pelo banquete que a idolatria te dá. Desonrando teu Deus. Desonra todos que te apoiou, que acreditou que você era capaz de vencer o mundo e você volta para o banquete do mundo. E depois mente, dizendo que ama a Deus, mas você, fique claro que você mente. Daí você adquire enfermidade, treva de todo tipo. São dor de cabeça, enxaqueca, é caroço, é tanta coisa, tudo, sabe o quê? Idolatria. Você não é reto para com Deus, você não é verdadeiro para com Deus, você não ama a Deus, você mente. Só quer o que Deus te dá. Mas na hora de estar com Ele, você foge, porque os covardes fogem à batalha. Os covardes fogem à batalha e se juntam no grupo. São covardes. Deus não trabalha com covardes. Deus não trabalha com covardes. Deus é unigênito, é uno. E Ele procura pessoa que tenha coragem de agir como Ele agiu. Porque aquele que segue a Jesus tem que fazer o que Ele faz. E aí não entra você. Aí você não entra, porque você é igual amendoim, só anda de bago. E quem anda de bago, come o que os outros dá. Quem anda de bago, come o que os outros dá. A luz brilhou nas trevas e elas não a derrotaram. Em outras traduções fala, não compreenderam, não venceram. Porque quando você está preocupado com o teu ego, você não dá atenção à palavra de Deus. Você não ouve a voz do Espírito Santo. Lembre, o Espírito Santo, ele está cobrindo todo ser vivo na terra. Não é para salvar, não é. O Espírito Santo está protegendo a todos, para que o adversário de Deus, na sua ira, não destrua tudo que é semelhança de Deus. Mas isso não determina a salvação, não. Não é porque o Espírito Santo está na terra protegendo que estão todo mundo salvo. Não. Só é salvo aquele que entrega os seus caminhos a Jesus e segue as suas regras na igreja do Senhor, ouvindo a verdade, praticando a sua vida, cada dia o Espírito Santo limpando. Não é porque o Espírito Santo está protegendo a humanidade que é mandado você salvo, não.
Você precisa nascer de novo, nascer da palavra, se converter à palavra. E aí o Espírito Santo vai te guiar na palavra. Estes serão salvos. Não é porque o Espírito Santo está cobrindo a humanidade para o adversário não matar, não tirar, que vai ser salvo. Não. É obra de Deus, porque a obra do Espírito Santo, de Deus para o Espírito Santo é proteger neste mundo a humanidade. Quem sabe um ou outro se converte e venha estar com Jesus. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. E eu vou pular para o verso 12 para fechar esse vídeo. No verso 12 diz assim, meus irmãos. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então você será culpado, eu sou culpado, toda a humanidade é culpada. Essa palavra está dizendo o seguinte, queridos, para você que não entende. Se você não crê em Jesus, você é culpado. Será que você entendeu, idólatra? Ou, será que você entendeu que se você não crê em Jesus, se converter a ele, você é culpado da morte dele? A Bíblia está falando. Todos quanto creram. Entenda a palavra. Entenda a palavra para você amanhã não vir dizer que não sabia. Contudo, os que o receberam, tem que receber Jesus na sua vida. E creram, não é só receber. Não basta dizer, Jesus vem. Não, você tem que obedecê-lo. Praticar a palavra na sua vida. Que crente, os crentes de hoje é manteiga. Um pouquinho de calor derrete. Não me toca, porque isso daí de Deus, o de Deus é o banquete do inferno. O de Deus é o banquete satânico, é o banquete da idolatria, é facilidade, é não me toca e não me cobra. Isso é o banquete de Deus. A verdade não é de Deus. Entenda, não basta receber Jesus. Não basta receber Jesus, tem que receber e crer. E crer, estude a palavra crer. Crer é praticar na sua vida. Eu só creio, só fica determinado da minha fé quando eu tenho o resultado da fé. Em outras palavras, eu tenho que receber a palavra e praticar em mim. Para que eu seja convertido por aquela palavra que eu recebi. E aí sim eu passo a ser um filho de Deus. Mas a Bíblia está falando, todos quanto receberam e creram, deu direito, ainda é o direito que você recebe, de se tornar filho de Deus. Não quer dizer que é, mesmo crendo em Jesus, mesmo recebendo Jesus e crendo, não quer dizer que eu sou filho. Eu tenho que praticar na minha vida e continuar nessa doutrina santa, para que eu venha me tornar um filho de Deus. Achou que é fácil? Pensou que é fácil? Pensou que é reclamando, murmurando, seguindo a ministério, seguindo a homem, que está salvo? Quem pregar isso para você está te enganando. Você só é salvo se você receber a palavra de Deus, crer nela, praticar na tua vida e dar sequência. Aí você se torna um filho de Deus. Do contrário, quem pregar outra coisa está te enganando. E aí você descobre cedo ou tarde que o engano tem consequência. Tem marca de treva no engano. É enfermidade, é pobreza, é miséria, é religião. Religião é coisa, sabe? Tem nada a ver com Deus, não. Deus não é religioso, não. Deus é ensino, não. Deus é novidade de vida. Deus é luz, não é religião. Religião não é luz. Religião é um engano para os tolos. Olha o que Deus está falando para você hoje. Todos quanto recebeu a Jesus, a sua palavra, e creu e praticou, ele recebe um direito. Ainda não é filho, mas recebe um direito para serem filhos de Deus. Então é uma luta, queridos. Permanentemente uma luta. Há um tempo que Deus dá uma parada, mas Deus retrocede para poder recachutar, recarregar as baterias, depois volta. O evangelho é isso. Há um tempo que Deus te esconde, há um tempo que Deus te exalta, há um tempo que Deus põe você da luz de novo. O evangelho é sequência, é sempre a fidelidade aos fiéis. Deus se tornará fiel. Agora, crente frouxo, covarde, omisso, cheio de ladainha, mas com o coração cheio de ódio e mágoa, fala que ama Deus da boca para fora, mas mente.
Porque a tua fé só é verdadeira quando tu apresenta a obra a Deus. Não adianta você estar na igreja, enganando a todo mundo. Convide Jesus para a tua vida. Deixe ele dirigir o teu espaço. Você vai ver que as coisas mudam. Amém, Jesus? Graças a Deus.